Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo da Five Tecnologia. No vídeo de hoje vou estar mostrando aqui o nosso companheiro de bancada, né, como fazer alguns testes. Você que está iniciando a trabalhar com placa, você que trabalha com placa, tem que saber dessas informações na hora de testar um capacitor, na hora de fazer medições pela placa, porque às vezes a gente acaba cometendo alguns erros, né, pequenos aí na hora da manutenção, acaba passando despercebido na hora de uma medição e acaba não encontrando o defeito numa placa, né? Ou quebrando cabeça, ou trocando componentes que não deveria trocar, né? Achando que estava com problema. Então, com o vídeo de hoje você vai aprender a fazer alguns testes aí nos capacitores para identificar um erro, um curto, um problema aí relacionado ao capacitor, né? E poder lhe ajudar na bancada, tá ok? Já peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixe o seu like para estar ajudando, né, o nosso canal aí. E agradeço a você que também já é inscrito, né? Tá acompanhando os nossos vídeos aí. Eu peço desculpas por não estar colocando direto o vídeo, mas é por causa da correria do dia a dia aqui na escola, tá bom? Mas sempre que eu posso, estou colocando alguma dica aí, alguma coisa para iniciante, alguma coisa para intermediário, alguma coisa para avançado, né? Então eu peço que você preste bem atenção no vídeo de hoje e assiste até o final, que ele vai estar te ajudando bastante na bancada, tá ok? Então vamos lá para a bancada. Bem, pessoal, eu estou aqui com o multímetro Yachum e aí nós vamos fazer alguns testes aqui nos componentes, beleza? Porque o título do vídeo é: se você deseja trabalhar com placa, você precisa saber disso. O que acontece? É muito comum o pessoal que está iniciando com trabalho de placa, né, fazer reparação, troca de componentes, CI, entre outros, ter algumas dúvidas em saber se um componente, né, se um componente ali da placa está danificado ou não. Porque geralmente o pessoal usa o teste básico de capacitor. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que geralmente a gente começa um conserto numa placa, né? Digamos que eu estou querendo identificar um componente ali em curto, e aí eu vou estar utilizando aqui o multímetro, né? Vou ligar aqui ele e vou estar utilizando até a escala aqui de continuidade, né? Que é aquela escala que dá o aviso sonoro. Então, quero identificar um componente curto. Então, geralmente a gente coloca aqui uma ponteira na parte de aterramento da placa e vai verificar se as pontas do componente encontram-se em curto, né? Então, por exemplo, lado negativo, lado positivo, não dá aviso sonoro, né? Vou pegar aqui direitinho. Então, o lado positivo não dá aviso sonoro e o lado negativo dá o aviso sonoro. Então, geralmente, quando a gente encontra um componente curto, né? Vou pegar aqui uma bobina só para informar, né? Só para ter uma noção. Deixa eu ver aqui deixa eu ver se encontra algum componente curto. Essa placa aqui é de teste e aí a gente utiliza muito ela aqui na escola para fazer serviço de soldas. Vamos ver se encontra algum componente em curto. Vamos dar uma olhada. Bem, não estou encontrando nenhum componente em curto assim de cara, mas enfim, só para a gente entender, geralmente quando o componente está em curto, nesse teste aqui, nós colocamos uma ponteira aqui, ele vai dar aviso sonoro, e do outro também ele vai dar o mesmo aviso sonoro, como se eu estivesse testando as duas extremidades, né, do componente, e ele estivesse acusando curto com a parte negativa, né, porque o capacitor fora da placa ele não tem polaridade, mas na placa, né, o capacitor cerâmico fora da placa ele não tem polaridade, mas na placa ele tem um lado negativo, né, e um lado positivo. Enfim, geralmente o pessoal faz esse teste aí, e aí beleza, fez o teste, não está em curto não, o componente está bom. Mas nem sempre é assim, porque eu já peguei aparelhos que o componente aqui, ele não apresentava curto, eu testava aqui, ó, não apresentava curto. Mas aí eu fui fazer o teste de carga e descarga do componente. Berg, como é que faz esse teste de carga e descarga? Bem simples, eu vou estar utilizando aqui a escala aqui de 200K, beleza? E vou estar fazendo o teste aqui de carga e descarga. Como é que funciona esse teste? Você vai colocar aqui no multímetro, ele vai dar
um número negativo ali e depois vai começar a carregar o componente. Ó, então ele... Vamos virar aqui a ponteira. Ó, ele deu negativo e começou a carregar o componente. E aí ele vai carregando até o número infinito, né? Então carregou o componente, já vou testar outro lado, né? Ele deu ali um sinal negativo. Vamos fazer o teste aqui de novo, inverter as ponteiras. E aí ele está carregando. Vamos verificar mais uma vez. Negativo e começou a carregar. Então, geralmente nós fazemos os testes, não está dando bem para mim pegar aqui direitinho aqui na placa, que essas ponteiras aqui também não ajudam tanto, mas geralmente, basicamente, a gente faz esse teste aí para saber se está carregando, se ele vai descarregar e vai carregar. Ó. Ele descarrega, né, e começa a carregar, né, até chegar ao número infinito. Então, basicamente, o teste de carga e descarga é esse aí. E aí, às vezes, a gente pega um aparelho desse, um componente desse, que ele não está funcionando bem, o teste de carga e descarga, né? Por exemplo, esse meu componente aqui, eu acho que ele não está 100%. Ele está carregando de um lado, mas do outro ele não está dando inicialização da carga. Ele até pega, ele até tenta aqui carregar, ó, começou, parou. Então, beleza. Só para a gente entender, né? Aqui, como eu falei, essa é uma placa de teste, então não dá para a gente ter tanta certeza se o componente está bom ou não, porque já levou vários esquentos. Então, quanto mais a gente esquenta uma placa dessa, mais ela tende a danificar, né? Então, por exemplo, o pessoal faz o teste aí de continuidade e aí não encontra o componente curto e não faz o teste de carga e descarga do componente, porque uma vez eu peguei o aparelho assim e ele não carregava e nem descarregava de forma alguma. Então o aparelho ali, ele não estava funcionando corretamente. O componente, na verdade, tinha hora que carregava, tinha hora que não carregava. E aí quando eu verifiquei, aquele componente não estava tendo ali a sua carga e descarga de energia, né, de corrente aí pela placa. E aí eu acabei trocando aquele componente e o aparelho voltou a funcionar corretamente, né? Então o que estava acontecendo? O aparelho que eu peguei, ele estava com a parte de câmera dando erro na câmera, né? E a gente já tinha trocado várias câmeras, não tinha dado certo. Fiz os testes dos componentes no setor de câmera, na parte de carga, de carga não, na verdade fiz o teste na parte de continuidade, ele não deram curto, mas aí depois eu fui fazer o teste de carga e descarga dos componentes e acabei encontrando um que não estava funcionando bem. Então é um outro tipo de teste que às vezes o teste de continuidade não encontra, né, o componente em curto. E tem um outro teste também aqui, que é o teste de capacitância, né, que é o teste que a gente faz com a parte de Farad, né? Eu vou estar utilizando aqui a escala de 20 Farad, 20 microfarads, né? E aí vou estar mudando aqui a ponteira do multímetro para onde tem CX, né, que é para poder fazer o teste de capacitor. E vamos pegar aqui um capacitor aqui, né? Pegar um aqui próximo aqui que dá para ver direitinho e vamos fazer o teste nele para ver se quanto é que ele está armazenando de carga, né? Deixa eu inverter as ponteiras. Então aqui, ó, eu tenho aqui esse capacitor, né, no caso, que ele está me dando aí mostrando aí no visor do multímetro 18 microfarad, né? Então provavelmente esse capacitor aí eu não sei, né, teria que ver no esquema elétrico, né, que para ver qual é a voltagem, né, desse componente aqui, para ver quanto é que ele consegue de armazenar de capacitância. Mas vamos dizer que se ele fosse de 18 microfarads, então ele estaria funcionando, porque também tem um teste de 10% para mais e para menos aí que a gente faz nos componentes. Então o ideal para quem está fazendo serviço de placa, né, é fazer os 3 testes. É o teste de capacitância, que foi esse que eu fiz agora, o teste de continuidade para saber se o componente está em curto e o teste de carga e descarga do capacitor para saber se ele está funcionando corretamente. Feito esses 3 testes
e ele funcionou corretamente, então beleza, aquele capacitor tá ok. Mas nunca vá só baseado no teste de continuidade, porque às vezes a gente não encontra o capacitor em curto, mas ele não está armazenando a energia correta, ele não está fazendo a carga e descarga corretamente, e aí a gente acaba passando batido aí esse tipo de teste, tá bom? Então por isso que vale a pena você entender um pouquinho da eletrônica. E eu tinha feito um pequeno review, né, desse multímetro aqui. Agora eu estou mostrando mais ou menos as funcionalidades dele. Depois eu vou estar fazendo outros testes aí com esse multímetro também, para você que tem um igual, saber também conduzir, né, as medições no seu multímetro, tá ok? Então mais um vídeo aí para vocês, pessoal. Mais uma vez peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de algum vídeo aí, Berg, eu tô com um probleminha de tal coisa assim, não tô conseguindo executar um serviço, então deixa aí nos comentários, que às vezes a gente tem um serviço parecido aqui, acaba gravando aí para você entender mais ou menos como é feito. Lembrando que o foco do nosso canal é mais para o pessoal iniciante aí, mas sempre eu estou colocando alguma dica intermediária, né, e avançada, tá ok? Peço desculpa aí por algum erro do vídeo, alguma coisa aí que eu cometi de erro, mas basicamente estou mostrando aqui para vocês como é feito os meus testes, né, as minhas técnicas do dia a dia, né, aí para estar encontrando defeito em placas, está solucionando os problemas dos meus clientes e também está ensinando aqui para o pessoal aqui que faz o curso iniciante, que faz o curso intermediário em placa, né, aprender também a trabalhar com os componentes, tá ok? Então tchau, tchau galera, Técnico Mobile sempre atualizado. Tchau, tchau galera!